Olá, turma, tudo bem? Espero que todos estejam. Vamos continuar a nossa aula falando um pouquinho dos conceitos, tá? Nós já falamos alguma coisa dentro de ciência e tecnologia de alimentos, né? De algumas classificações, como os alimentos são classificados, de um histórico, né? Dentro das técnicas de conservação de alimentos, que a gente vai ver depois mais aprofundado, né? E hoje a gente vai falar dos conceitos, tá? Da classificação de alimentos, de algumas definições dentro de alimentos e nutrientes e também da nova classificação de alimentos, tá? Segundo o Ministério da Saúde. Então vamos lá. Primeiro, gente, só para a gente entrar no clima do que são alimentos, alimentação, nutrientes e também nutrição, tá? A alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes. Então, diz assim no Guia de Alimentação do Ministério da Saúde: a alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, como também aos alimentos que contêm e fornecem os nutrientes, a como alimentos são combinados entre si e preparados, as características do modo de comer e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Todos esses aspectos influenciam a saúde e o bem-estar. Aí, alguns aspectos são relevantes, tá? Quando a gente diz saúde e bem-estar, né, é uma classificação que a Organização Mundial de Saúde coloca a saúde como a ausência de doenças, mas não só isso, tá? Então, se a gente pegar por definição o que é saúde, ok, essa definição é simples, mas é o contrário do que é doença. Doença é o contrário do que é saúde, né? Mas na definição da Organização Mundial de Saúde, eles dizem o seguinte, que quando a gente pensa em saúde, né, não somente numa definição tão simples, mas num contexto, né, psicossocial, nós temos que levar em consideração como a população tem se alimentado, né, ou como o indivíduo tem se alimentado, quando a gente pensa então em saúde individual ou coletiva, né, ou ainda saúde pública, né, e leva em consideração aspectos culturais, sociais, econômicos e principalmente de bem-estar da população ou das pessoas de maneira individual, tá? Bom, então alimentar-se é o ato de ingerir o alimento, ok, mas não diz respeito a isso apenas, né? Diz respeito a como isso interfere e influencia no modo de viver das pessoas, tá? Então, recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com o seu tempo, né? Recomendações feitas por guias alimentares, por exemplo, nesse guia, né, de onde eu tirei essa parte, né? É um guia mais novo, né? Como eu disse para vocês lá no início, a gente vai falar da descrição da nova padronização, da nova classificação dos alimentos, né? Por quê? Porque isso vai sendo modificado, né, e alterado ao longo do tempo, né? E por que que muda, gente? Porque leva em conta o que a população tem passado em relação ao cenário que se encontra naquele momento. E esse cenário, anteriormente foi falado, são várias questões que estão vinculadas, tá? Então, vai se modificando, tá? Então, acerca disso, acerca dessa recomendação sobre alimentação, muito tem se falado, né? Então, o que seria, por exemplo, a alimentação adequada e saudável? Depende do tempo. O que antes, né? A gente sempre fala da polêmica do ovo. Anteriormente, né, ou antigamente, falava-se que não era para comer tantos ovos, porque tem alto índice de colesterol, né? Agora, hoje, não. Vamos consumir ovos porque tem alto índice de proteína, é necessário para uma alimentação adequada e saudável. Então, vai se modificando, né?
Então, essa alimentação adequada e saudável deriva do sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, e eu vou deixar um vídeo também para vocês, tá? O que é alimentação adequada e saudável, tá? Então, segundo o Ministério da Saúde e de outros órgãos internacionais acerca da alimentação, né, a alimentação adequada e saudável, ela está relacionada à segurança alimentar, que eu também vou deixar outra parte da aula, né, que vai compreender essa parte de segurança alimentar, tá? Adequada e saudável é aquela onde a alimentação é baseada em diferentes tipos de alimentos e esses alimentos, esses diferentes tipos de alimentos, também possuem diferentes tipos de nutrientes, né? Aí a gente entra na definição de nutrientes. Para alimentos, os nutrientes que a gente observa nos alimentos, seja em maior ou menor quantidade, são proteínas, carboidratos, lipídios, né? E além desses, são os macronutrientes, né? A gente tem as vitaminas, sais minerais e ainda a água, que faz parte da composição química de um alimento, tá? Então, uma alimentação adequada e saudável, ela entra, né, no contexto de segurança alimentar e também nutricional, tá bom? Então, recomendações sobre alimentação devem levar em conta o impacto das formas de produção e distribuição dos alimentos sobre a justiça social e a integridade do ambiente. Então, aqui foi levantada uma outra questão que diz respeito ao impacto ambiental, né? Se a gente for pensar hoje, né, o que tem se falado muito? É a questão da sustentabilidade, né? É adequar a produção de alimentos, né, diminuindo o uso de agroquímicos, né, diminuindo ou padronizando ou melhorando ou efetivando o seu uso, né, fazendo adequações ao solo, ao ambiente, pensando no clima, pensando em toda a questão da integridade que envolve a produção de alimentos, né? Mas não só da produção, porque a gente sabe que a produção de alimentos é uma etapa dentro dessas definições de alimentos, né? A gente tem a produção de insumos, a gente tem a própria produção, né? E aí a gente tem também a indústria, a distribuição de alimentos, tá? Diferentes saberes geram conhecimento para a formulação de guias alimentares, né? Por que é falado tanto hoje, né, do guia alimentar? Porque ele contribui para essa alimentação adequada e saudável, mas pensando na saúde da população, né? Não é simplesmente isso é adequado, mas o que envolve toda essa adequação, né? Envolve um contexto social, cultural, econômico e político, tá? Em face de várias dimensões da alimentação e da complexa relação entre essas dimensões e a saúde e o bem-estar das pessoas, o conhecimento necessário para elaborar recomendações sobre alimentação é gerado por diferentes saberes. E tem mais, né, gente? Os alimentos, eles devem estar, segundo a segurança alimentar, disponíveis para toda a população, de maneira que todos devem ter acesso aos alimentos e que esses alimentos sejam saudáveis, que eles tenham qualidade, e aí a gente volta naqueles pilares que eu sempre falo da qualidade biológica, física, química, sensorial e nutricional, né? Então, quando a gente pensa em segurança alimentar, entra nesse conceito também. Mais para frente a gente vai ver em outras aulas sobre segurança alimentar, segurança dos alimentos, tá? Então, os guias alimentares ampliam a autonomia na escolha alimentar. O acesso a informações confiáveis sobre características determinantes da alimentação adequada e saudável contribui para que as pessoas, famílias e comunidades ampliem a autonomia para fazer escolhas alimentares e para que exijam o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. Veja bem, a alimentação adequada e saudável está dentro do que diz respeito ao direito humano, à alimentação, tá? E aqui tem outra parte que chama atenção, é o acesso às informações confiáveis sobre esses alimentos, sobre a alimentação, sobre os nutrientes e sobre nutrição,
né? Por quê? Porque hoje a gente tem acesso a de diversas formas, a diversos conteúdos que estão disponíveis na internet o tempo todo, né? Em diferentes sites. E a gente sabe que muitos, né, têm algumas informações que pode estar em desacordo, né, com o que realmente deveria ser como definição, como conceito, tá? Então é importante esses guias alimentares, as pessoas terem acesso a esses guias alimentares para que toda a população saiba, né, o que é o conceito, o que está dentro do conceito de alimento, de alimentação, né, para que façam escolhas mais assertivas, né? Pessoal, aí continuando, então, o que são alimentos? Enfim, né? Segundo o Guia Alimentar, fala o seguinte: alimentos são todas as substâncias sólidas e líquidas que, levadas ao tubo digestivo, são degradadas e depois usadas para formar e ou manter os tecidos do corpo, regular processos orgânicos e fornecer energia. Bom, aqui está escrito: alimentos são substâncias sólidas e líquidas, né? A gente não está falando aqui das bebidas, tá? Tá falando do formato, do tipo de alimento que é levado para o consumidor, tá? A forma que ele está, tá bom? Mas devemos tomar cuidado com definições genéricas. Um exemplo: não existem alimentos perfeitos, ou seja, nenhum alimento possui todos os nutrientes responsáveis por regular, construir ou manter os tecidos e fornecer energia. Então, não existe um alimento, uma cápsula que a gente consome, um certo tipo de alimento que tem todos os nutrientes necessários à nossa saúde, ao nosso metabolismo, tá? Também existem alimentos que só fornecem calorias vazias, ou seja, são concentrados em certas substâncias que se transformam apenas em energia após a digestão, como é o caso de bebidas e refrigerantes, tá certo? Então, não tem a função específica de nutrir, tá? E aí, então, tá a definição do que é alimento, do que é nutrir, nutrição, tá? O que são nutrientes, portanto? Nutrientes são todas as substâncias químicas que fazem parte dos alimentos e que são absorvidas pelo organismo, sendo indispensáveis para o seu funcionamento. Também podemos dizer que os nutrientes são os produtos dos alimentos depois de degradados. Assim, os alimentos são digeridos para que os nutrientes sejam absorvidos, processo pelo qual os nutrientes chegam ao intestino e daí passam para o sangue, agindo sobre o organismo. Então, pessoal, a gente consome o alimento, né? A gente faz o uso do alimento. Na nossa boca, alguns nutrientes começam a ser degradados, tá? É o caso, por exemplo, do amido, porque a gente tem a alfamilase salivar, né? Ou também chamada de pitialina, que começa a fazer a degradação desse composto, tá? O que vai acontecer no organismo? Então, esse carboidrato que a gente ingeriu, ele vai ser transformado pelo nosso organismo em moléculas, em pedaços menores, para que seja absorvido pelo intestino, né? Pela borda em escova, que é a parede intestinal, que faz a absorção desses nutrientes e é carreado para o sangue, tá? E aí no sangue vai ser distribuído pelo corpo, tá bom? Então, nutrientes são, como eu falei antes, as substâncias químicas que fazem parte desses alimentos, em maior ou menor quantidade, né? E o que é a caloria? Caloria é a unidade de calor usada na nutrição. Esta unidade de calor é a medida de energia liberada a partir da queima, da digestão do alimento e que é então utilizada pelo corpo. Cada nutriente fornece diferentes quantidades de energia. Vocês sabem disso, né? Como que a gente vê o que é isso? Aonde estão as calorias? Então, olha lá, é a quantidade de energia liberada a partir da queima. Existem formas de verificar qual é a quantidade de energia liberada a partir da queima de um alimento, tá? A gente faz isso, a gente consegue fazer isso fora do corpo, né? Logicamente, é uma análise que é feita, né? No corpo ocorre a digestão, tá?
Quanto maior for a variedade de nutrientes que um alimento tiver, maior será o seu valor nutricional. Equilíbrio entre quantidade e qualidade. Então, não adianta ter determinado nutriente se não existe o equilíbrio. Mas existem alguns alimentos que são considerados, por exemplo, proteicos, é o caso da carne. Por quê? Porque tem grande quantidade de proteínas, né? Que quando nós ingerimos, essas proteínas vão ser transformadas, né? Pela quebra dessa proteína por enzimas específicas, né? Por proteases específicas ou proteolíticas, né? Que vão quebrar essa proteína em aminoácidos ou em peptídeos, em proteínas de menor tamanho, né, e menor peso molecular, para serem absorvidas pelo organismo. Essa qualidade e quantidade, a quantidade é porque existe um padrão nutricional onde diz que cada pessoa, dependendo do seu peso, da sua altura, muitas vezes até de fatores genéticos, deve se alimentar de acordo com esses padrões, né? Ou deveria. Para quê? Para ter uma alimentação adequada e saudável, né? E a qualidade diz respeito a, por exemplo, se a gente estiver falando de proteína, diz respeito a quais são os aminoácidos que estão presentes naquele determinado alimento que está sendo consumido, tá? Se eles realmente satisfazem ao que o organismo, ao que é necessário ao organismo. Por exemplo, a quantidade de aminoácidos essenciais que o ser humano necessita, tá? Assim, os alimentos são divididos em grupos pelas semelhanças que apresentam, sendo uma delas a concentração de nutrientes. Então, a gente pode falar que um alimento é proteico ou que ele é energético, tá? Bom, segundo a nova classificação dos alimentos, por que nova? Porque antes a gente tinha outras definições dentro das classificações de alimentos, tá? Uma delas era essa que a gente vai ver agora, alimentos in natura, mas eles foram também colocados como alimentos in natura ou minimamente processados, né? O que é alimentos, qual é a definição de alimento in natura ou alimento fresco, né? É aquele alimento que é retirado diretamente, né, obtido diretamente da natureza e que não passa por um processo que vai, por exemplo, modificar suas características químicas ou físicas, né? Na verdade, aí a gente entra na definição de minimamente processado, tá? Minimamente processado é que teve um mínimo de processo que foi envolvido naquele determinado alimento, tá? Que torna-o como minimamente processado, tá? Por exemplo, então a gente tem uma plantação de alface, de couve ou de maçã, e aí essas maçãs vão ser retiradas da árvore, né? Elas são lavadas, então passa por processo de higienização que compreende 2 etapas, né? A limpeza e depois a sanitização, e vamos supor que depois ela é vendida em bandejinhas. E isso foi um processo mínimo que foi passado, né? Que aquele alimento foi necessário fazer naquele alimento para que houvesse a distribuição daquela forma desse alimento, tá? Obtidos diretamente, então, esses alimentos in natura ou minimamente processados, né? Obtidos diretamente de plantas ou de animais, como, por exemplo, vegetais, legumes, frutas, carnes, ovos, né? Então, passa por um processo mínimo, tá? Essa categoria de alimentos são a base para alimentação nutricionalmente balanceada e saborosa o guia alimentar colocou, né? Sabor depende muito da qualidade intrínseca que cada pessoa tem de acordo com determinado alimento, né? Então, olha, os alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais e que não sofreram qualquer alteração após deixar a natureza. Agora, os alimentos minimamente processados correspondem a alimentos in natura que foram submetidos a processos, como congelação, sem adição de qualquer substância ao alimento de origem. Então, não houve modificação química, por exemplo, para que esse alimento fosse levado para distribuição, chegar até o consumidor, né? São exemplos: legumes, verduras, frutas, carnes frescas, que podem ser refrigeradas e congeladas.
Existia autores que falavam que quando passava pelo processo de congelação, já não era mais carne fresca ou carne in natura, tá? Mas há muitos anos que isso vem sendo discutido, e agora no Guia Alimentar fala que in natura ou minimamente processado pode ser essa carne congelada, por exemplo, tá? Castanhas, nozes, raízes, entre outros, tá bom? O segundo grupo, né, do Guia Alimentar são os ingredientes culinários, né? O próprio nome já diz. É aquilo que é utilizado para o cozimento, para fazer preparações culinárias, né, de gastronomia ou na própria indústria. A segunda, então, corresponde aos ingredientes culinários, né? Inclui o sal, o açúcar, óleos e gorduras. Desde que utilizados com moderação em preparações culinárias com base em alimentos in natura ou minimamente processados. Os óleos, as gorduras, o sal e o açúcar contribuem para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação. Então, óleos, gorduras, sal e açúcar são extraídos de alimentos in natura ou da natureza por processos como pressagem, moagem, trituração e refino. É o caso dos óleos, né? Então, os óleos vegetais, por exemplo, óleo de soja, né? Então, o grão chega até a armazenagem, né? É observado, se for por um tempo maior a armazenagem, a umidade daquele grão. Depois vai para a indústria, né? Ou já está na indústria, e aí passa por todo o processo até chegar no refino, tá? Isso está dentro desse grupo. Então, são ingredientes utilizados para temperar, cozinhar os alimentos in natura ou minimamente processados e criar preparações culinárias. São exemplos: óleo de soja, de milho, de girassol, azeite de oliva, manteiga, banha, gordura ou óleo de coco, açúcar, né, sacarose, demerara, mascavo, sal de cozinha, entre outros. Terceiro, os processados, os alimentos processados. Terceiro grupo é o de alimentos processados, principalmente com adição de sal ou açúcar a um alimento in natura ou minimamente processado, como legumes em conserva e frutas em caldo, né? A própria técnica é que faz o alimento processado, tá? A própria técnica utilizada. Em geral, deve ser limitada a pequenas quantidades, seja como ingredientes de preparações culinárias, seja como acompanhamento de refeições, que tem como base os alimentos in natura ou minimamente processados. Veja bem, são produtos, então, alimentos processados, fabricados essencialmente com adição de sal ou açúcar ou outra substância de uso culinário, como óleo ou vinagre, né, preparar conservas, por exemplo, a um alimento in natura ou minimamente processado, com o intuito de aumentar o tempo de duração, quer dizer, a vida útil desse produto, e dar sabor, ou sabores diferentes, tá? As técnicas de processamento desses produtos incluem cozimento, secagem, acondicionamento dos alimentos em latas ou em vidros e o uso de métodos de preservação como salga, salmoura, cura, não é cursa, cura e defumação. Então, são exemplos, ficou aí em cima da tela, mas cenoura, pepino, ervilha, todos os produtos em conserva, né, como já foi falado anteriormente, frutas em calda, cristalizada, carne seca, tá? E por último, o último grupo é dos alimentos processados. Então, é a quarta categoria, né, que corresponde aos produtos cuja fabricação envolve etapas e técnicas de processamento e vários ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial. Então, como hoje como a gente pode definir os ultraprocessados? São alimentos, né, que na sua composição tem inúmeros compostos, tá? Para realizar o processo, para chegar ao final do processo, e geralmente com produtos que são extremamente palatáveis, né? E para ele se tornar extremamente palatável, são utilizados esses corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários outros aditivos.
os aditivos, gente, tem uma legislação específica para tratar de aditivos alimentares, tá? Eu posso deixar para vocês também a lista de aditivos alimentares. Para cada tipo de alimento, aditivos específicos são disponíveis, são disponibilizados para uso, tá? Então, são ultraprocessados os refrigerantes, biscoitos recheados, salsichas, nuggets, né, os empanados industriais, tá? Geralmente, pessoal, esses produtos são de baixo custo, geralmente. Nós sabemos que, dependendo da técnica utilizada, por exemplo, numa salsicha, ela pode ser mais ou menos cara, tá? Uma forma prática de identificar essa categoria é consultar a lista de ingredientes que deve constar no rótulo dos alimentos embalados. Um número elevado de ingredientes, frequentemente 5 ou mais, e a presença de ingredientes com nomes pouco familiares e que não usados em preparações culinárias são indicativos de alimentos ultraprocessados. Quando a gente observa lá na lista de ingredientes, quando chega na parte de aditivos, tem um número, um conjunto de letras e números, né? Aquilo, gente, aquelas letras e números é a identificação universal de um aditivo, tá? Então, esses alimentos ultraprocessados aqui é feita de forma industrial, né? Por processamento, que envolve diferentes etapas e que envolve, então, está escrito aqui, alimentos que têm, né, como foi falado, açúcar, sal, uma grande lista de aditivos, óleos, corantes, aromatizantes, como eu falei, geralmente tem baixo custo, depende do que é utilizado, né? Por que isso? Por que utilizar tantos processos para obtenção, né? E tantos compostos para chegar a uma formulação palatável, né? Exatamente aqui, ó, porque precisa dar palatabilidade para esses produtos. Por exemplo, a gente faz um produto, né? A gente pode fazer um produto que não tem tanto sabor, né? Então, vamos supor que a gente tenha uma massa, né, obtida de uma separação mecânica de carne, de peixes, né, daquilo que seria o subproduto, né, a espinha ou o espinho do peixe. A gente pega aquilo lá, tira, faz uma moeção no equipamento específico e obtém uma massa de carne, né, que a gente chama de carne mecanicamente separada. Essa carne mecanicamente separada, ela pode passar por diferentes, vou chamar de lavagens, para tirar toda a cor daquela massa. E ela fica muito sem sabor. O que o pessoal faz? Utiliza-se, então, dessa grande categoria de aditivos, de corantes, aromatizantes, e desenvolve, por exemplo, sabores como sabor de camarão, sabor de caranguejo, sabor de peixe, em um produto, tá? Então, é para melhorar a palatabilidade. Então, aqui a gente já tinha falado, mas são exemplos: biscoitos, sorvete, balas, guloseimas, cereais, salgadinhos, etc. Tá? Então, eu vou deixar um vídeo para vocês sobre alimentos ultraprocessados, sobre a saúde que envolve os ultraprocessados e por que tem se falado tanto do consumo ou de redução do consumo desses produtos, tá? E vocês vão ver que está relacionado a doenças, né? Porque se por um lado a gente fala que a alimentação saudável e adequada, ela deve ser baseada, né, num princípio de que nós precisamos levar saúde para a população, então nós precisamos diminuir o consumo desse tipo de produto, tá? Vou deixar o vídeo para vocês e aí nas próximas aulas a gente entende mais um pouquinho o que é, onde que entra esses alimentos, todos esses alimentos e essas categorias.